Bom, o meu nome eu sou Alberto Lopes de Souza, sou de Manaus, né, capital do Amazonas, e tenho 44 anos de idade. Sou filho de um pai negro com uma mãe branca, né, e morei no Amazonas durante 21 anos de idade, né, e durante esse tempo que eu morei no Amazonas, eu tive uma vida muito dificultosa, né. O meu pai era lenhador, né, e trabalhava também lavrando madeiras, e ele sozinho tinha que sustentar a família, né, uma família de nove filhos, e ele não conseguia, com aquele pouco dinheiro que ele ganhava, dar conta, né, de bancar a cesta básica, dar suporte, né, a todas as despesas da família. Então a minha mãe, para dar uma certa, para ajudar o meu pai, além de cuidar desses 9 filhos, a minha mãe fazia croquetes, que era uma espécie de bolinho de aipim no Amazonas, fazia banana frita, fazia comida para fora, ela, que mais que ela fazia? Tapioca, fazia um conjunto de, fazia inclusive costurava, né, costurava para fora. E nós, o meu irmão mais velho e depois eu sou o segundo desses 9 filhos, nós é que ajudávamos a nossa mãe a vender esses produtos, né? Eu, por exemplo, logo comecei a vender tapioca, comecei a vender banana frita, comecei a vender esses croquetes que eram, né, aqui são os bolinhos de aipim, para ajudar na família, né, para ajudar em casa. Mas não era só isso, a gente também, concomitantemente, ajudava o nosso pai. Claro, não eram todos, porque os outros irmãos eram mais novos, mas eu e o meu irmão mais velho, nós vivíamos na mata com meu pai, ajudando ele a carregar a madeira que ele tirava, né? Tirava esteios, eram madeiras de lei, a cariquara, a capu, cedro, madeiras que as pessoas pediam, e nós íamos para lá para ajudar o meu pai a carregar esse tipo de essa madeira para ajudar no sustento da família. E eu, com relação à minha questão escolar, né, o meu momento escolar, eu fui um estudante assim que tive muita dificuldade, né? Primeiro porque eu não tinha incentivo nenhum, né? Então quando eu entrei na escola, que a minha mãe me levou pela primeira vez, me lembro da primeira professora minha chamada Maria das Graças. Essa professora foi muito acolhedora, ela me recebeu, foi extraordinária, e gostei muito inclusive desse primeiro momento da escola. Na segunda série eu tive uma outra professora que para mim foi uma professora que me decepcionou muito, né? Essa professora inclusive ela chegou a dizer num determinado momento que pediu para eu e uma outra moça que estudava na sala dela, para nós irmos para casa e dizer para nossa mãe que nós íamos ficar de férias por um tempo, né? E a minha mãe disse assim: mas meu filho, eu não entendo por que você está de férias, se todos os seus colegas passam aqui para ir para a aula e só você, os que estudam na sua sala, e só você que não vai. E eu disse, mas ela disse que eu tinha. E aí a minha mãe disse que foi lá para saber na escola o que estava acontecendo, e essa professora chegou a dizer para minha mãe o seguinte: olha, sabe o que acontece? O seu filho, ele não tem condições de aprender. Seu filho, ele tem um problema que ele tem que fazer algum tratamento psicológico, ele, inclusive essa outra garota que eu pedi para eles ficarem ausentes, porque eles não têm condição nenhuma de acompanhar a turma, sabe? Eu cheguei até, a minha mãe disse que ela quis entender, mais ou menos, que ela estava me chamando tipo de uma espécie de retardado, né, que não teria condições de aprender. E aí o que aconteceu? Eu não acreditava em mim, né? Eu repeti 2 vezes essa primeira série, repeti 2 vezes a terceira série, sabe? A sala de aula para mim não era uma coisa, não fazia muito sentido. Além do mais, o meu pai, sempre que a gente estava na mata trabalhando, meu pai dizia assim: olha, rapaz, eu vou dizer uma coisa para vocês, esse negócio de estudar, essas pessoas que estudam, essas pessoas são vagabundas. Entendeu? Você vê, a gente que trabalha carregando madeira, a gente faz o serviço pesado, você vê que a gente não ganha nada. E essas pessoas não fazem nada
e são as pessoas que, na verdade, vivem aí no luxo e tal, né? São quem ganham bem e tal, né? Então, estudantes, na verdade, são os verdadeiros vagabundos. E eu começava a ver, de fato, faz sentido o que meu pai está dizendo e tal, né? Eu acreditava naquilo. E o meu pai também, ele dizia para mim o seguinte, que ele sonhava que ele dizia assim, olha, eu trago vocês aqui para a mata e levo vocês para nós, quando eu estou fazendo lá os cercados, para vocês aprenderem essa profissão. Essa profissão será interessante para vocês. Se vocês aprenderem como lavrar madeira, né, e com esse ofício de lenhador, vocês vão poder futuramente sustentar a família de vocês. Vai ser interessante. Era o sonho do meu pai que nós fôssemos lavrador, né? E aí, muito bem, e isso, em certa medida, ajudava eu a não ver com bons olhos a escola, né? O que aconteceu? Quando eu, com 10 anos de idade, eu fui trabalhar, minha mãe me colocou para trabalhar numa casa, que havia em frente, na verdade não era uma casa, era uma fábrica de velas, que ficava em frente à minha casa, e a minha mãe pediu para essa moça lá me deixar trabalhar lá, ficando varrendo os terreiros e ganhar um dinheirinho, né? Então eu comecei a varrer lá os terreiros da mulher, ajudava a limpar o banheiro, passar pano na casa, essas coisas todas, e eu ganhava um dinheirinho que repartia lá com a minha mãe. Isso com 10 anos de idade. Com uns 12 anos de idade, 12 para 13 anos de idade, eu fui chamado para trabalhar como servente, não era bem servente de pedreiro, na verdade o rapaz lá queria que eu ficasse trabalhando emassando o azulejo, né, colocando aquelas massas ali entre os azulejos, e eu ia ganhar um dinheirinho. Depois eu fui convidado para trabalhar numa sorveteria, inclusive essa sorveteria era até de um tio meu, né, ele gostava muito de mim, ele disse assim, pô, trabalha aqui, rapaz, você é um cara tão bacana e tal, e eu fiquei trabalhando nessa sorveteria lá, atendendo no balcão, né. Mas estudo, nada. Muitas vezes eu faltava à escola, fazia até muito pouco caso da escola, entendeu? Eu achava até que eu podia crescer na vida, do jeito que meu pai dizia, né? Eu podia trabalhar, eu até dava exemplo para as pessoas. A minha mãe uma vez falou para mim assim, você não gosta, vocês são uns vagabundos, vocês não gostam, não querem nada com estudo. Aí eu dizia, mamãe, o meu pai nunca estudou e o meu pai sobrevive, entendeu? Era essa a desculpa que eu dava, né? Aí me arrumaram um emprego para eu trabalhar numa casa de família, de jardineiro, né? Nessa casa de família eu fiquei durante uns 3 anos e poucos meses. Lá eu cuidava do jardim, lavava os pátios, lavava os banheiros, fazia todo aquele serviço lá, e aquela família gostava muito de mim. E essa família era dona de uma ótica. E eles diziam, Alberto, quando você inteirar 18 anos, que você ficar livre do serviço militar, a gente vai colocar você para trabalhar lá nesse laboratório óptico. E isso aconteceu, quando inteirei 18 anos e tal, fiquei livre do serviço militar, fui trabalhar nesse laboratório, né? E trabalhei nesse laboratório durante 2 anos e 7 meses, né? Então eu já estava com 20 anos e alguns meses. Agora, antes disso, né, eu esqueci de contar que ainda mais ou menos ali com meus 16 para 17 anos, quando eu ainda estava trabalhando de jardineiro, um dia minha mãe me vendo ali bebendo cachaça com os outros colegas e ali na verdade naquela ociosidade, né, noturna, né, não fazia nada, ficava só naquela conversa e bebia e tal, a minha mãe ficou com medo. E um dia ela chamou uma pessoa lá, uma moça que liderava um grupo de jovens, e disse assim, olha, chama meu filho para participar do grupo de jovens de vocês, entendeu? Vocês vão poder dar uma grande contribuição aí a ele, eu vejo vocês, umas pessoas tão comportadas, são exemplos de jovens aqui na comunidade e tal. Aí um dia essa moça me chamou, disse, Alberto, a sua mãe pediu para chamar você para participar do grupo de jovens, vai lá um dia, fazer uma visita pra gente, eu tenho certeza que você vai gostar, será pra gente uma satisfação. Aí eu resolvi ir lá para esse grupo de jovens. E eles eram um grupo de jovens de igreja católica, e algumas dessas pessoas, inclusive, eram filiadas ao PT, ao Partido dos Trabalhadores. E essas pessoas, elas, toda semana,
nesse grupo de jovem, era discutido algumas temáticas, como por exemplo, a liberdade. Vamos discutir, por exemplo, na semana que vem o tema vai ser a liberdade. Na semana que vem o tema vai ser ideologia. Na semana que vem vamos discutir o que é política, o que é ética. Todos os assuntos que eu participava desse grupo e não entendia nada do que eles estavam falando, porque para mim aquilo era um assunto muito complexo, né? E eles ali, eles eram estudantes de ensino médio, né? Pessoas que inclusive já estavam iniciando faculdade e tal. E eu não, eu inclusive tinha padres, pessoas que estavam no seminário e que participavam do grupo ali, dando suporte às pessoas que participavam dessas reuniões. E eu estava ali, eu disse, meu Deus, eu sou um estranho, eu sou um estrangeiro à linguagem desse local, não entendo nada. Até que apareceu havia lá um rapaz chamado Carlos Araújo. Esse rapaz fazia o primeiro período de Direito, e ele tocava bem violão, falava muito bem, escrevia poesias e tal, fazia comentários muito interessantes, embora eu não entendesse, né, mas achava muito bonito ele falar na hora que ele estava falando. E um dia esse rapaz chegou para mim e disse assim, Alberto, eu não percebo você fazendo comentários nenhum aqui no grupo de jovens. O que acontece? Você tem medo? Você está com vergonha e tal? Eu dizia, não, Carlinhos, na verdade eu tenho vergonha, eu não sei de nada do que vocês estão falando aí, entendeu? Então, o que eu vou falar? Na verdade, eu tenho que mais ouvir vocês para aprender o que vocês estão falando, o que vocês comentam aqui, né? Aí ele disse assim, não, isso não é bom, a gente não quer pessoas aqui no grupo de jovem que fiquem só ouvindo, a gente quer justamente que participe, que haja participação. Então a gente vai fazer o seguinte, a partir da semana que vem, o tema que foi sorteado, você sabe, é ideologia, e a gente vai fazer uma pesquisa sobre ideologia, entendeu? Sobre o que é ideologia. E aí ele levou um livro para eu ler, chamado O que é Ideologia, da Marilena Chauí. E foi lá para minha casa. Claro que grande parte dos comentários que ele falava me dava até sono, porque para mim aquilo era muito complexo, né? E ele fez um trabalho assim, pedagógico comigo, né? Ele foi dizendo, olha, Alberto, tudo aquilo que você não entender, você pode falar que eu te explico. Então eu perguntava, quem é esse cara aqui? Aí eu não sabia nem pronunciar direito o nome do autor. Então eu disse, não, isso aqui é o Karl Marx. Esse nome desse rapaz aqui chama-se Engels. Esse aqui, que ela está citando aqui, chama-se Hegel. Esse cara foi um professor de Marx e tal. Eu ouvi ele falar tudo aquilo. Esse cara foi muito importante, Alberto, foi o cara que criou a teoria do socialismo e tal, né? Eram discussões que fazia parte do cotidiano dele, porque ele também era das pessoas que eram filiadas ao PT. Outra coisa que eu estou me lembrando agora é que ele me levou, ele fez o seguinte, aos domingos havia uma instituição no Amazonas chamada FASE, em Manaus chamada FASE, no centro de Manaus chamada FASE, né? Que era formação de não sei o que lá para a cidadania, alguma coisa assim, mais ou menos, né? E ele disse assim, Alberto, vamos na FASE, é uma espécie de formação política de pessoas comuns, assim, igual você e tal, trabalhadores do distrito industrial, e eu queria te levar. São aos domingos, lá a gente assiste filmes, vai assistir palestras, e o cara vai dar umas aulas pra gente sobre história e tal, e eu passei todo domingo por essa fase, e lá a gente discutia política, falava-se de Paulo Freire, falava-se esse cara, eu me lembro que fez toda uma história, né, contou toda uma história sobre a sociedade primitiva, sobre a evolução da sociedade, né, uma linha histórica, né, sociedade primitiva, depois foi falando da feudal, a escravista, né, foi falando de todas essas sociedades para mostrar, né, explicar um pouco daquele momento que nós como trabalhadores estávamos vivendo ali. É muito importante dizer que a gente vivia ali o ano pré-eleitoral, né, da candidatura do Lula à presidência da República, né? Isso era mais ou menos o que? Já em 88, e o Lula foi candidato em 89, né? Muito bem, então nesse momento eu já estava o quê? O tempo foi se passando, né? Eu já estava nesse laboratório ótico, e esse rapaz, ele fazia uma coisa interessante. Ele esperava que ele ia todo final de mês, né, que era o momento em que eu ia receber o meu dinheiro lá, para aproveitar aquele momento,
para me levar nos sebos, né, para dizer assim, olha, você tem que comprar esse livro aqui é interessante, esse aqui é outro livro interessante que você deve ter, né? Então esse rapaz, ele foi importantíssimo na minha vida, porque foi a primeira vez que eu entrei em contato com um pensamento assim mais complexo, né? Claro, eu não estou dizendo que eu entendia daquele pensamento, mas criava uma certa curiosidade. Ele me mostrou uma vez o livro de Maquiavel, né? Aí ele diz assim, Alberto, você está vendo aqui, por exemplo, na capa do livro, uma mão com várias pessoas em cima. O que você imagina dessa mão aqui? Eu digo, pô, é uma mão que está segurando várias pessoas. O que quer dizer isso? Ele diz, não, isso aqui quer dizer o seguinte, que é uma mão manipuladora. Uma mão que consegue fazer com que todas as pessoas sejam abarcadas por ela. Entendeu? Esse é o princípio da ideia de Maquiavel. Por isso, Alberto, que existe essa ideia, essa palavra maquiavélico, né? Vem da palavra Maquiavel, que foi um cara que criou uma teoria sobre vários príncipes e tal. Claro, ele me contava essas histórias todas, né? Claro que isso tudo eu decorava, eu entendia, mas não entendia o cerne dessas questões, né? E quando eu terminei, aí sim, aí eu fiz, ele começou também a me dar incentivo a fazer a educação integrada. Como eu não estava estudando, né, eu tinha parado de estudar, ele disse assim, você vai voltar a estudar. E eu me matriculei numa escola para fazer a educação integrada, que era, como eu tinha parado de estudar na terceira série, eu já era um adulto, né? Eu tinha que estudar à noite e eu tive que fazer da primeira à quarta série, né? Numa espécie de suplência, né? E ele era quem me dava o suporte, me ensinava matemática, me ensinava as coisas ali que eu não entendia. Ele era muito bom em português, era uma pessoa extraordinária, entendeu? Uma pessoa assim que eu me lembro muito dele. Aí ele lia as poesias dele para mim, né? Depois, esse rapaz, ele também era comerciário. E ele trabalhava muito próximo do local onde eu trabalhava nesse laboratório óptico. E nós, como éramos comerciários, a gente almoçava no Sesc, que ficava no centro do Amazonas. E descobri que no Sesc, quando eu terminei a educação integrada, havia o supletivo primeiro grau. Ele disse, ó, você já vai logo se matricular nesse supletivo aí. Aí me matriculei no supletivo, fiz da primeira à quinta série, aí já com mais responsabilidade, já mais maduro, já com, sabe, e eu mesmo sem entender essas complicações todas, eu falava para as pessoas, olha, Marx e tal, e os professores até se admiravam, poxa, Marx, como foi que você ouviu falar de Marx e tal? Maquiavel e tal, sem entender nada sobre aquilo que eu estava falando, mas eu era muito admirado. E isso foi criando uma certa estima. Poxa, interessante. As pessoas admiram muito quando se fala dessas coisas, né? Quando eu terminei o meu esse supletivo primeiro grau, ele disse assim, olha, você fala o seguinte, surgiu, era uma espécie de pré-vestibular para fazer, mas não era um pré-vestibular, né, universitário. Era um pré-vestibular, um cursinho lá pré-vestibular de um mês, que a gente se preparava em português e matemática para fazer o concurso da Escola Técnica Federal do Amazonas. Aí, o que eu fiz? Eu ia ficar de férias no final do ano na verdade era de 87 ou era de 88, não, era de 88. E aí eu pedi uma antecipação, eu pedi a eles, era de 88 mesmo, me lembro. Pedi para eles anteciparem minhas férias, né, para que eu tivesse um mês, né, para me dedicar a esse cursinho. Aí estudei nesse cursinho, já tinha terminado o meu supletivo, e estudei um pouco de matemática e português e consegui passar para a Escola Técnica Federal, que era muito difícil passar para ali. Embora não fosse muito complexo, não, né, era um tipo de proposta de escola técnica para o norte, não era igual concurso de uma escola técnica aqui no sudeste do país, né? E aí o que aconteceu? Eu passei para essa escola técnica e aí entrei, a partir desse momento eu comecei a viver um certo inferno na minha vida, né? Porque ao mesmo tempo que eu vivia feliz e todas as pessoas me elogiavam por ter conseguido passar para ali, eu não tive o apoio da minha família. Eu não condeno a minha família por essa falta de apoio. Eu entendo, né, eles viviam um sacrifício muito grande para conseguir se sustentar e ajudar no mantimento da casa. E para eles, tudo aquilo era muito esquisito. Um cara
com 20 anos de idade, se dando ao luxo de querer só estudar, né? No momento em que o meu pai tinha que carregar madeira nas costas, reclamava todo dia de dor na coluna, né? A minha mãe também se sacrificando, fazendo comida para fora, tendo que costurar, fazendo uma porção de coisas, e eu estudando, me dando ao luxo de estudar. Aquilo não tinha que ser para mim, tinha que ser para uma pessoa, né, que tinha uns pais com melhores condições, que não precisava trabalhar. Eu precisava trabalhar. Então o que acontece? Eu, como passei para estudar pela parte da manhã nessa Escola Técnica Federal, eu fui obrigado a pedir lá nesse trabalho, nesse laboratório óptico, para que eles flexibilizassem o meu horário. Se dava para eu trabalhar só no turno da tarde e pela manhã eu fazer a escola técnica. E aí o cara foi muito taxativo, disse assim, olha, não, você ou escolhe a escola ou você escolhe o trabalho. Não dá, entendeu? Todo mundo aqui trabalha no turno, a gente precisa de você aqui no turno de 8 horas. E aí o que eu digo? Não, sabe uma coisa? De repente, quem sabe até não vai dar certo. Eu pedi a conta. Pedi a conta, cheguei em casa, falei que tinha pedido a conta. Pronto, ali já foi o começo de um rebu, né, na minha família. Como é que pode um cara pedir as contas de um trabalho, né? Muitas vezes até difícil de ser conseguido, que era naquele laboratório óptico, que eu podia crescer lá dentro para estudar. E aí um amigo meu disse, não, Alberto, tu não te preocupa, que eu vou arrumar uma vaga para você de vigia na fábrica onde eu trabalho, que era uma fábrica lá no Amazonas, uma fábrica que trabalhava fazendo uma espécie de tomadas industriais, né? E eu ia para lá. Só que o que eu fazia? Eu sabia que de manhã, pela parte da... E eu aceitei esse emprego, né? E fui para lá e sabia que pela parte da manhã eu tinha que estudar, tinha que estar em perfeitas condições para encarar lá as aulas de física, de química, de biologia, né? O que eu fiz? Fazia o seguinte, a minha estratégia era, primeiro, levava meus livros, né, para esse trabalho, onde eu trabalhava de vigia, lia até mais ou menos umas 2 horas, e de 2 horas mais ou menos até 6 horas da manhã dormia. Dormia, que era uma maravilha. E aí chegou uma determinada época lá que ficou inviável, porque nessa empresa eu tinha que chegar às 5 horas da tarde para revistar as pessoas que saíam dessa empresa, que estavam saindo, né? Então eu chegava às 5 horas da tarde, ficava daquele horário até 6 horas da manhã. E aí um certo dia eu fui revistar uma dessas pessoas, e inclusive tinha que ficar olhando bolsas de mulheres, revirar a bolsa da mulher para ver se não estava carregando algum instrumento ali da empresa. E era uma coisa muito constrangedora, as pessoas me olhavam com aquela cara feia. E um dia eu fui revistar um moço e encontrei um paquímetro, né, que era um instrumento de medida, na cintura dessa pessoa. E aí ele sussurrou nos meus ouvidos e falou assim, rapaz, olha, eu estou levando isso aqui porque como você sabe, está chegando aí o Natal, eu tenho que comprar umas coisas lá para casa, as crianças estão precisando. Aí eu deixei ele passar, entendeu? Eu fiquei com o maior medo de denunciar aquele cara e criar um constrangimento para ele ali, e virar, sabe, sei lá, que aquele cara podia até me matar por eu ter denunciado ele ia perder o emprego, né? Aquilo. Quando foi no dia seguinte, eu fui lá e pedi as contas, né? Eu cheguei e pedi assim, olha, estou pedindo para sair. Mas por que você está pedindo para sair? Não, estou pedindo para sair porque não está dando, estou estudando pela parte da manhã, mas não. É que eu fiquei com medo que aquelas situações se repetissem e depois eu mesmo fosse responsabilizado, né, pelo que estava assumindo ali na empresa. E aí pronto, fiquei sem trabalhar, sem fazer nada. Ia para a escola técnica e voltava, ia a pé e voltava a pé, porque da minha casa até a escola técnica era aproximadamente 40 minutos a 1 hora, né? Se eu fosse muito rápido era 40 minutos, se demorasse um pouco era 1 hora. E eu ia para a escola técnica a pé e voltava a pé, porque em Manaus o estudante pagava passagem. Todos os estudantes de escola pública pagavam passagem, né? Hoje existe lá meia passagem para estudante de escola pública, mas na época não, tinha que pagar passagem. Eu não tinha dinheiro, tinha que ir a pé e voltava a pé.
né, muitas vezes com fome, porque fazia às vezes, para que o pessoal não ficasse reclamando, evitava até às vezes de tomar café, ia direto para a escola, né? Às vezes ficava sonolento lá durante as aulas, e um dia eu não aguentei aquela situação e fui lá com a assistente social da escola, e eu digo, olha, eu vim aqui para conversar com a senhora sobre a minha situação. Eu não estou podendo trabalhar, né, como a senhora sabe. Ainda tinha mais, essa escola técnica exigia que 2 vezes por semana a pessoa fizesse educação física à tarde. Ou seja, aí pronto, quer dizer, o dia todo, o meu dia estava comprometido. Aí eu disse a ela, olha, eu não tenho dinheiro para comprar minha camisa da escola técnica, minha calça da escola técnica, eu não tenho dinheiro para comer aqui na escola técnica, né? Meus colegas todos fazem lanche aí. E ela disse assim, Alberto, mas existe aí a associação Dom Milton, né, que era uma associação na escola técnica que servia alimentos para alunos ali carentes. Aí disse, eu posso te incluir. Só que é o seguinte, eu só posso colocar você para comer 3 vezes por semana, entendeu? Porque a comida é pouca, você sabe, tem que dar para todo mundo. E eu vou escrever você. E aí eu almoçava 3 vezes por semana na escola. Tinha colegas meus que não almoçavam, ainda comiam um pouco dessa comida, a gente ainda tinha que repartir essa comida. E aí, os dias que não tinha comida, eu ficava com fome, né? Aí outro dia, fui lá de novo com essa disse, olha, não está dando, tem dias aqui que eu não como, entendeu? Aí eu disse assim, eu queria que a senhora me permitisse chegar aí com o pessoal aí da secretaria, conversar com eles, para ver se... Olha, eu sei trabalhar de jardineiro, falei das coisas que eu já tinha feito, já trabalhei de jardineiro, eu já trabalhei capinando, eu sei fazer uma porção de coisas, já trabalhei em marçando azulejo, tudo isso, coisas que eles tiverem para fazer na casa deles, assim, aos finais de semana, eu posso ir lá, ó, sábado e domingo, fazer esse tipo de trabalho, para ver se eu ganho algum dinheiro, né, e comprar meus livros aqui na escola técnica, fazer as coisas que eu não tenho condições de fazer sem dinheiro, né. Aí eles se encarregaram de falar para várias pessoas, olha, quando surgir qualquer tipo de trabalho na casa de vocês, tem um rapaz aí que tem muita boa vontade e tal. Pronto, não faltou, eu passei era jardim para eu capinar, era casas para eu lavar, uma porção de coisas. Eles me convidavam para vários tipos de trabalhos na casa deles, né. E eu chamava inclusive colegas meus, e aí a gente repartia o dinheiro, né, a gente comprava livro, colegas também que estavam na mesma dificuldade que eu, né. E a gente comprava livro com esse dinheiro, né? Só que, mesmo assim, era difícil, né? Era difícil porque, primeiro, quando eu pegava esse dinheiro, eu só trabalhava, às vezes, um domingo, às vezes um sábado, no final de semana. Quando eu pegava esse dinheiro, era para comprar as coisas da escola técnica. Eu não podia colaborar com a minha casa, com as coisas, né? Com a cesta básica da minha casa, com as despesas da casa. E aí, e o tempo todo ouvindo, né? Poxa, você não quer trabalhar, você não quer nada com a história do Brasil, você não dá mais para continuar desse jeito. Se for assim, é melhor você ir embora, procurar um local aí para você morar, que não dá, a gente está saindo... E todo dia ouvindo aquilo. E eu comecei a ficar angustiado com aquela situação. Um dia eu cheguei a conversar com alguns colegas da escola técnica e disse assim, olha, rapaz... Ah, sim! Eu conheci no Amazonas um grupo de caminhoneiros, né, que iam para lá levar mercadorias e tal, e ficavam por lá, alugavam algumas casas, ficavam por lá durante um tempo. E eles me falavam muito bem de São Paulo, diziam, olha rapaz, São Paulo, poxa, é tudo desenvolvido, você lá tem condições de trabalhar, estudar, lá tem as melhores universidades, os melhores colégios. E eu me encantava com aquelas histórias de, poxa, e se eu for para lá? Eu disse, não rapaz, olha... vai ser maravilhoso, você vai logo arrumar um emprego, você vai se dar muito bem lá em São Paulo e tal. E aí eu me empolguei, eu falava com meus amigos, olha, vamos para São Paulo, os colegas que tinham a mesma dificuldade, disse, vamos Alberto e tal. E nós marcamos 3 ou 4 colegas de ir para São Paulo, né? E aí chegamos aí na sede do governo do Amazonas, pedi uma passagem, e eles disseram assim, olha, a gente vai enviar um ofício lá para a FAB para ver se eles conseguem uma passagem para vocês. E vocês, de vez em quando, vêm aqui no Palácio para ver se já conseguimos e tal. Mas a gente ia lá e nunca que essa tal passagem chegava, né? E aí, uma pessoa que era aqui do Rio de Janeiro, morava no Amazonas, esse cara vendia cloro no Amazonas, né? O cloro que ele vendia lá era um cloro que ele
ele importava aqui do Rio de Janeiro e chegava lá e transformava esse cloro em água sanitária e vendia. Inclusive, várias vezes eu cheguei a trabalhar com ele, vendendo esse cloro para ganhar um dinheiro. Eu que fazia o depósito do dinheiro que ele arrecadava com esse cloro, fazia todos os depósitos dele, porque como eu estudava no centro da cidade, ele aproveitava para eu já fazer esse tipo de trabalho. E esse cara disse assim: Alberto, você é um cara muito dedicado, rapaz. Você, olha, eu se eu fosse você, desistia dessa ideia de ir para São Paulo. Vou te explicar por quê. São Paulo não é isso que você está pensando, não. Eles estão falando que São Paulo é bom para eles, que eles são paulistas. Mas São Paulo é um local onde a polícia mata as pessoas na praça. As pessoas não confiam em ninguém. Até para te dizer o endereço de determinada localidade, as pessoas têm uma certa dificuldade, entendeu? Porque as pessoas não confiam em ninguém. Outro detalhe, você aqui desse clima aqui quente e úmido, de 40 graus, em São Paulo é frio. Você morrer até de frio lá em São Paulo. Então, não pensa que as coisas são assim, depois esse cara tá me tirando de jogada, pô, já comecei a ficar triste. Aí disse assim: olha, mas eu vou te falar uma coisa, a minha mãe, ela tem uma casa no Rio de Janeiro, né, num bairro chamado Pavuna, e no fundo desse quintal, eu tenho um quartinho, que é onde eu guardo minhas ferramentas. Esse quartinho tá lá, entendeu? Não tem ninguém morando nele, tá cheio de ferramentas, mas para analisar, você que estava pensando em ir para São Paulo, para morar na praça, para depois conseguir um trabalho, para depois alugar um quarto. Eu tenho esse quartinho lá, que você indo para o Rio de Janeiro, você pode ficar nesse quartinho. Poxa, para o cara que ia morar na praça, isso é um luxo. Eu digo, pô, é verdade. Aí você leva a sua rede, que no Amazonas a gente dorme muito em rede, você leva a sua rede, ata a sua rede lá e fica lá. Eu vou pedir para minha mãe, durante um certo tempo, te dar uma ajuda de custo. Só não vou pedir para lavar a tua roupa, isso aí são coisas que você tem que fazer. Mas, por exemplo, comida, eu vou pedir para minha mãe arrumar para você durante o tempo que você arrumar um trabalho. Só que no norte, a gente é criado com aquela ideia de que, né, as mães da gente criam a gente para a gente não aceitar nada de ninguém, existe aquele orgulho, né? Aquela ideia, você não pode ficar aceitando, tudo que você conseguir tem que ser com o suor do seu rosto, essas coisas todas. E aí o que aconteceu? Antes de contar como eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, né, a minha chegada aqui no Rio de Janeiro, é interessante também falar dessa minha, como foi que eu consegui essa passagem para vir para cá. Eu falando com um ex-amigo, um amigo que trabalhava comigo nesse laboratório óptico, né, eu já não trabalhava mais lá, mas eu encontrei com ele na rua e disse assim: Alberto, aí eu falei para ele que eu queria viajar para o Rio de Janeiro. Ele disse assim: Alberto, é o seguinte, falei para minha mãe dessa tua ideia de viajar para o Rio de Janeiro, minha mãe queria conversar contigo. Aí eu fui lá na casa dele e ela disse assim: olha, Alberto, eu estou sabendo que você quer viajar para o Rio de Janeiro para estudar. Você está querendo ir para estudar de fato? Ou você quer só ir para lá para ficar passeando e depois voltar? Não, eu quero estudar mesmo. Eu disse: porque é o seguinte, eu vou te contar uma novidade aqui interessante. O meu genro é quem trabalha na FAB, escrevendo as pessoas que entram na pauta para viajar gratuitamente para as outras cidades. Eu posso pedir para ele incluir teu nome lá. Só que você tem que ir todos os dias lá para ver se o seu nome está lá na lista lá, né? E eu passei aí, né? Isso foi mais ou menos. Eu já tinha saído da escola técnica, né? Eu já tinha saído porque tinha finalizado o ano, estava mais ou menos naquele período de férias, devia ser mais ou menos em janeiro. Aí eu ia todo dia lá na FAB para ver se meu nome estava lá, e nunca que meu nome chegava. Eu disse: não, isso é mais uma balela, na verdade eu não vou desistir. Aí quando foi um dia, no dia 10 de fevereiro, né, de 90, dia 10 de fevereiro de 90, eu fui lá, eu digo: pô, vou lá, estou sem fazer nada, vou lá para ver. Cheguei lá, estava lá Alberto Lopes de Souza, o 355º passageiro, né? Ou seja, eu era o 5º de reserva, né? De uma quantidade, porque esse avião, na verdade, ia viajar com 350 passageiros, né? Eu era o 355º, ou seja, eu era o 5 que fazia parte da reserva. Para eu viajar, era necessário que 5 pessoas desistissem, né, para eu viajar. Aí eu disse: pronto,
Quem que vai desistir de uma possibilidade dessa, né? Mas tudo bem, eu tinha que comparecer lá. Isso foi 6 horas da tarde do dia 10 de fevereiro de 90. Eu tinha que comparecer lá na madrugada desse dia, 4 horas da manhã, para ouvir a chamada, né? Eles iam fazer a chamada e as pessoas, né, caso essas pessoas não comparecessem, eu seria incluído na lista. E aí fui para lá. Quem me levou, inclusive, foi esse rapaz do Rio de Janeiro. Ele tinha uma caminhonete, ele disse, eu vou te levar lá. Então, ele me levou lá. Eu não me despedi do meu pai, que a gente, né, eu e alguns irmãos mais velhos, a gente não se dava muito bem, justamente por essas questões que eu vivia, né? E eu não me despedi deles, me despedi só da minha mãe. E ele me levou até a fábrica e fiquei lá esperando a chamada. Aí chegou lá para mais ou menos a chamada dos 100 primeiros, desistiu, um não compareceu. Chegou lá mais ou menos mais 50, o outro não compareceu. Aí aquilo foi me animando, né? Eu já estava com toda a minha bagagem lá pronta. E aí, quando terminaram de chamar todos, 5 não compareceram, né? Aí o cara disse assim, olha, vocês se passem aqui para dentro, já coloquem a bagagem de vocês ali para ser verificado e tal, mas é o seguinte, nós vamos esperar mais 1 hora, porque essas pessoas às vezes estão atrasadas no trânsito, alguma coisa, elas podem comparecer. E o avião, nós estamos fazendo a chamada cedo, mas o avião só vai sair daqui 9 horas da manhã. Aí eu digo, pronto, essas pessoas vão comparecer. Vão comparecer, eu vou perder essa oportunidade. Até que essas pessoas não compareceram, né? E eu consegui viajar aqui para o Rio de Janeiro. Detalhe, eu não tinha nem um tostão no bolso, não tinha nada, porque eu estava só confiante mesmo, né, nessa, né, possibilidade de ficar nesse quarto e com a ajuda que esse cara, que ele me ofereceu, o Fernando ia me oferecer através da família dele aqui no Rio de Janeiro. E tinha um senhor que gostava muito de mim no Amazonas, chamado Geraldo. Esse homem morreu agora no ano passado e eu fico muito triste de não poder ter visto ele. Eu nunca mais voltei no Amazonas depois de ter vindo para o Rio de Janeiro. E esse homem, ele chegou para mim e disse assim, Alberto, é o seguinte, como é, rapaz, que você vai viajar para uma cidade igual ao Rio de Janeiro sem nenhum tostão no bolso? Aí ele disse assim, olha, Alberto, mas olha, você é uma pessoa exemplar, eu gosto muito de você, acredito em você, eu vejo o teu esforço. E uma vez eu ouvi esse rapaz falar para minha mãe, Maria, esse filho aqui que vocês brigam com ele por ele estar estudando, é o cara que um dia vai salvar a família de vocês. Esse cara chegou a falar isso para mim, eu achei muito bonita a parte dele. Aí disse assim, Alberto, eu quero te propor o seguinte, eu vou te dar, tipo como se fosse hoje, uns R$100, que era para eu passar a primeira semana, né? Não pode você ficar ali duro no Rio de Janeiro, você tem que levar algum dinheiro para ficar ali, comer alguma coisinha ali nos primeiros momentos. Aí ele me deu e disse assim, tem mais, se caso acontecer de não dar certo, né, a sua estadia lá no Rio de Janeiro, por algum motivo, você não se adaptou, você me telefona que eu vou te mandar uma passagem para você voltar. Aquilo me deu uma segurança extraordinária, né? Eu vi que estava tudo cooperando para, né? E foi com esse dinheiro desse rapaz que eu fiquei aqui mais ou menos uma semana, aqui no Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Aí pronto, aí foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida, né? Chegar aqui, e eu às vezes sonhava durante a noite que eu estava no Amazonas e sonhava, né, que era aquela angústia, meu Deus, eu estou no Amazonas, como é que pode, eu estava no Rio de Janeiro e agora eu voltei para o Amazonas, como é que eu vou voltar de novo? Eu estava no paraíso, né? Estava nesse local aqui maravilhoso. E essa mãe desse colega, desse rapaz, como ele tinha prometido, ela passou a me oferecer, eu passei a ser também uma pessoa muito colaboradora lá, eu capinava o terreno, pedia ela para arear as panelas dela, né? Eu lavava toda a louça dela, se eu via uma louça suja eu ia lá e lavava, lavava o banheiro para ela, passava pano na casa dela, fazia uma porção de coisas, e essas pessoas passavam a ter uma simpatia imensa por mim, né? E eles me davam, iam lá para me oferecer comida, e eu, sabe o que eu dizia quando eles vinham me oferecer comida? Eu trouxe um dinheiro, na verdade eu já fui ali fora e almocei, eu não preciso se preocupar com comida. E essa senhora disse assim, bom, já que ele trouxe dinheiro, passaram a parar de me oferecer comida. E essa senhora teve que viajar, inclusive, ela foi para São Lourenço,
E aí sabe o que aconteceu? O meu dinheiro acabou e eu comecei a passar fome sem ninguém saber que eu estava passando fome. Fiquei uns 3 dias com fome, sem nada. Meu Deus, chegou um dia assim, deu meu estômago roncado as pessoas ouvirem. Aí eu bebia só água o tempo todo. Não tinha nada. E aí, nesse quintal, morava um senhor chamado Manuel, que também faleceu, que foi uma pessoa extraordinária também na minha vida. Esse senhor um dia chegou no meu quarto, lá no quarto onde eu estava, nesse quarto cheio de ferramentas, e ele disse assim: rapaz, você é um cara bem falante, eu queria levar você para minha filha conhecer, minha filha vai adorar te conhecer. E eu estava pedindo, pelo amor de Deus, para nem sair daquele local, porque eu não aguentava nem andar de tanta fome, né? Aí ele disse assim: eu vou te levar, minha filha mora em Marechal Hermes, e eu vou te levar lá para você conhecer minha filha. Minha filha é evangélica, e você tem jeito de evangélico, a minha filha vai te adorar e tal. Aí eu com vergonha até para ele dizer para ele que eu estava sem o dinheiro da passagem, né? Aí ele disse assim: olha, vou te levar lá. E me levou. Aí ele disse assim: não, eu pago tua passagem. E pagou minha passagem. Mas eu morrendo de fome, pedindo até para parar de andar. Ele disse assim: ah, mas houve uma coisa maravilhosa, sabe? Que foi o seguinte: cheguei lá, eu não sabia quem era essa filha dele. Aí batemos na casa dela, lá na porta da casa dela, e uma pessoa atendente disse assim: olha, a Yara não se encontra. A Yara está lá na barraca de angu à baiana. Ou seja, essa moça era dona de uma barraca de angu à baiana. Eu depois chegou a hora de eu matar a minha fome, de eu tirar a barriga da miséria por uns mais 2 dias. Sabe? Aí esse senhor me chega lá nessa barraca e diz assim: amazonense, você já comeu angu à baiana alguma vez na sua vida? Aí eu disse assim: não, mas nunca, no Amazonas não tem angu à baiana e tal. Aí disse assim: Yara, bota um angu à baiana aí para esse amazonense provar aí, para ele ver o que é um angu à baiana aqui do Rio de Janeiro e tal. Aí bota uma Coca-Cola aí para ele também. Aí ela colocou um prato de alumínio assim, super lotado de angu à baiana. Meu Deus, aquilo foi a coisa mais extraordinária. Olha, é a comida que eu mais gosto na minha vida até hoje, é angu à baiana. Eu comia angu à baiana depois que eu arrumei um emprego. A primeira coisa que eu fazia, todo dia eu ia comer um angu à baiana. Todo dia era a coisa mais... meus colegas diziam assim: rapaz, o teu cabelo vai cair. Porque eles diziam que nesse local que eu ia comer angu à baiana, tinha um cachorro lá todo pelado, né? Eles diziam assim: esse cachorro está pelado, tanto comer angu à baiana. Você tem que parar de comer essas coisas. Então isso tudo foram histórias que aconteceram, né? E esse senhor, eu acho que ele deve ter percebido, né, a situação em que eu me encontrava. Ele chegou um dia para mim e disse assim: olha, vamos ali na casa de um amigo meu, que esse cara, ele trabalha como... tinha um cargo lá no departamento pessoal da Casa Sendas ali de São João do Meriti. Eu vou te levar lá para arrumar um emprego para você lá. Entendeu? Conforme for, de repente, até essa semana você já começa. Aí, poxa, me levou lá, aí nesse mesmo dia eles tiraram umas fotografias, aí participei de umas entrevistas, né? Aí eles botaram lá uns cálculos para a gente fazer, de matemática e tal, porque a gente ia trabalhar, na verdade, de repositor, né? Aí eles disseram assim: aí olha, aqui, aí falaram como era a Casa Cinza aqui, olha, você pode comer à vontade, aqui nós não temos problemas com comida, você pode comer quantas vezes você quiser no almoço, à tarde nós servimos um lanche, você também pode comer quantas vezes você quiser, a única coisa que nós não admitimos aqui é que se estrague comida e tal, e você vai ter aqui um salário, não há desconto e tal. Né? E eu fiquei lá trabalhando na Casa Sendas, comia, quando chegava o dia de sexta-feira eu comia em dobro, porque sabia, sexta e sábado, comia muito, porque sabia que no domingo não ia comer, entendeu? Então, até o dia que eu recebi meu primeiro salário, que foi quando eu inteirei 15 dias, eu tive direito a receber, né, um vale. Aí eu peguei esse vale, comprei um bujãozinho de gás, aliás, não comprei, esse senhor me cedeu um bujãozinho de gás, e eu comprei alguns pratos, panelas e tal, e eu passei a fazer minha comida. Eu comia só todo dia, né? Até durante uns 3 meses, arroz, feijão e ovo, e angu à baiana, quando eu podia. Sempre que eu tinha... Eu não comia angu à baiana mais, porque nesses primeiros momentos, porque senão o meu dinheiro não daria para... Né, não ia sobrar dinheiro para comprar as outras coisas. Então era arroz, feijão e ovo todo dia, né? E assim eu digo: poxa, agora
eu não passo mais fome, nunca mais vou passar fome. Já sei fazer arroz, feijão, já sei, poxa, um bujão de gás aqui demora quase 3 meses para acabar a comida. Eu faço agora, não tem mais como, né? E eu fiquei ali trabalhando 3 meses e 9 dias. Só que eu já não estava mais dependendo, né? Já não me via mais como uma pessoa que podia passar fome, né? Então o que eu fiz? Quando eu entrei 3 meses, eu cheguei para o gerente lá e falei assim, olha, eu vim aqui para o Amazonas para estudar, né? Para trabalhar e estudar. Eu queria que, se houvesse possibilidade, o senhor me transferisse de turno, né? Para eu trabalhar no turno, porque era o seguinte, eu pegava 9 horas na verdade, meio-dia e saía 9 horas da noite. Isso entre aspas, porque a gente tinha que fazer horas extras e essas horas extras a gente não recebia por elas. A gente, na verdade, recebia em folgas, o que para mim não era legal, porque eu não queria ficar em casa, porque ficar em casa é um prejuízo. Eu tinha que ficar lá que era para comer, né? Então ele me dava, ele dizia, não, essas horas extras, cada vez que você interar 8 horas, você ganha um dia de folga. Aí a gente vai dar o dia. Tanto é que com 3 meses eu tinha 9 dias de folga, para vocês terem uma ideia da quantidade de horas extras que eu cheguei a fazer. E aí ele disse assim, não, Alberto, aqui é o seguinte, nós não dá para te transferir, você vai ficar trabalhando, na verdade, de meio-dia às 9, igual aconteceu lá no laboratório ótico. Aí, esse senhor que me levou para comer o angu à baiana, esse senhor vendia bolinho de aipim, frito na hora ali no calçadão de São João do Meriti. E esse senhor me falava assim, Alberto, olha, não sei, eu vejo você trabalhar, chegar alta hora da noite, rapaz, dessa casa cedo, rapaz, quer que eu te fale uma coisa? Para que trabalhar de camelô, rapaz, que você vai ganhar muito mais dinheiro, você é um cara esforçado, você vai ver o quanto você vai se dar bem nessa vida de camelô. O camelô ganha muito dinheiro. Aí, esse senhor chegou para mim e disse assim, então faz o seguinte, aí, no final desses 3 meses, estava ocorrendo greve geral. A Central Única dos Trabalhadores e a CGT estavam fazendo aquele trabalho, uma greve geral, era na verdade no governo Collor, já estava no governo Collor, e greve geral dos trabalhadores aqui no Rio de Janeiro. Tá acabando, né? Posso falar?